Olá, personal. Hoje nós vamos falar especificamente de duas síndromes que afetam grande parte dos nossos alunos, o ombro dos nossos alunos, que é a síndrome do impacto e a síndrome da escápula alada. Então, nós vamos trazer aqui como que a gente pode, numa visão do personal clínico, que é aquele personal que consegue enxergar além, que consegue enxergar onde está a disfunção, como que a gente pode lidar para trazer uma restauração da função, um melhor movimento e, com isso, prevenir as lesões e melhorar a performance, tá bom? Então, a articulação do ombro, quando a gente fala em ombro, normalmente a gente está pensando ali na glenomeral, que é uma articulação. Mas quando a gente fala em cintura escapular, que é o complexo, né, do ombro, a gente está falando em 4 articulações que trabalham juntas, que é a articulação glenomeral propriamente dita, que é o húmero conectado à glenoide da escápula, mas a gente tem a própria articulação escápulo-torácica, que é a escápula conectada com o gradil costal. A gente tem a conexão da escápula com a clavícula, que é a articulação acrômio-clavicular, e a gente tem a articulação da clavícula com o externo, que é a articulação externo-clavicular. Todas essas articulações precisam estar em harmonia e trabalhando bem para que haja função nessa cintura escapular, para que esse movimento seja fluido. Então, para a gente poder expandir a nossa visão e olhar com um pouquinho mais de profundidade para tudo isso, eu vou compartilhar minha tela com vocês e, através dos slides, a gente consegue observar isso de uma forma mais didática, tá bom? Vamos dar uma olhada nisso, então. Começando aqui nesse PowerPoint. Vou expandir um pouquinho a minha tela também. Assim eu fico um pouco maior aqui. Muito bem. Então vamos lá, vamos falar dessa articulação que é a harmonia, né, entre mobilidade e estabilidade. Vamos falar hoje também sobre lesões, sobre exercícios. Então, como eu tinha dito para vocês, é importantíssimo a gente olhar para a cintura escapular como um todo. Porque como nós vamos falar hoje um pouco mais especificamente, eu não vou entrar em todos os detalhes de como funciona essa harmonia da articulação, vou falar um pouco mais especificamente da síndrome do impacto, para que você entenda o que pode estar sobrecarregando ali o seu aluno e como você, como personal trainer, pode trabalhar nessas disfunções, que é diferente de reabilitação, né? A reabilitação é uma tarefa do fisioterapeuta. Nós, como personagens, podemos trabalhar em identificar o que não está funcional, o que não está funcionando bem, e trabalhar para restaurar essa função. Porque a restauração dessa função que vai melhorar o movimento, e muitas vezes a causa da própria síndrome do impacto nem está na própria acrômio clavicular, que é onde ela acontece, né? Porque a síndrome do impacto acontece ali embaixo do acrômio, é o acrômio impactando com o húmero. Muitas vezes a síndrome do impacto pode ter uma causa distante, pode ter causa, por exemplo, na cervical, na torácica, então cabe a nós aplicarmos os testes para identificar o que não está funcional e entrarmos com uma estratégia para restaurar a função. Então, na articulação escápulo-torácica, que é a que vocês estão vendo aí, a gente tem essa importância do movimento escapular, é muito importante que essa escápula trabalhe bem para que ela possa ajudar o movimento da glenomeral. Não teria como a glenomeral chegar a 180 graus aqui de abdução ou de flexão se não houvesse esse movimento na escápula. Então, para que essa elevação do braço ocorra apropriadamente, que eu escrevi aqui, ó, além da movimentação da glenomeral, é importantíssimo essa movimentação da escápula. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa compreender. Porque se a síndrome do impacto é um impacto do acrômio, o acrômio faz parte da escápula, e o húmero, imaginem, se essa escápula não está trabalhando bem, a chance dessa impactação é muito maior. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa olhar, tá bom? E ter isso em mente.
Quando a gente olha para a síndrome do impacto, e dá para ver aqui exatamente aonde ocorre essa impactação, essa parte aqui, mais rosinha que vocês estão vendo, é a bursa. A bursa é como se fosse uma esponjinha que protege as calosidades ósseas. Só que, às vezes, por conta de estresse nessa bursa, de impacto, de atrito, ela inflama. E aí causa a bursite. Então, a bursite é uma consequência da síndrome do impacto, dessa impactação. Então, eu escrevo aqui para vocês que, estão vendo aqui, ó, a escápula está aqui em cima, ó, o acrômio da escápula está aqui, e logo abaixo desse acrômio a gente tem a bursa e tem o tendão do supraespinhoso, que é um dos músculos do manguito. Então, um dos músculos do manguito rotador passa aqui em cima. Então, se eu não tenho, como eu escrevi aqui para vocês verem, se eu não tenho essa rotação escapular durante a elevação do braço, né, porque ela amplia essa amplitude de movimento, e se ela amplia a amplitude de movimento, essa rotação da escápula, ela faz com que o acrômio se afaste do húmero e evita a impactação. Então, se não houver uma boa rotação escapular, o húmero vai colidir contra o acrômio e gera esse impacto. Então, isso é o impacto. Síndrome do impacto é o impacto do húmero com o acrômio. E, consequentemente, as estruturas que estão ali entre o húmero e o acrômio irão sofrer. Tá bom? Então, é muito importante que a gente olhe para um fator que é a característica e os tipos de acrômio. Então, nós temos 3 anatomias acromiais, 3 tipos de acrômio. E eles são o acrômio reto, tipo 1, que vocês estão vendo ali. O acrômio 2, ele já começa a ficar curvo. E o acrômio 3 é bem ganchoso. Então, certamente, quando o aluno tem um acrômio ganchoso, que é esse terceiro tipo aqui, a chance dessa impactação ocorrer ela é muito maior. Porque imagina, é como se fosse um anzol ali. Então, quando levanta o braço, essa impactação ocorre com muito mais facilidade do que se tiver um acrômio assim, reto, né? Então, tem uma pesquisa do Morrison que avaliou que em 80% dos pacientes que tinham a rotura total, o rompimento total do manguito do supraespinhoso, esses pacientes apresentavam um acrômio do tipo 3. Então, esse é um fator que é importante você, como personal, saber, para poder conversar com o seu aluno, se precisar conversar com o médico do seu aluno ou fisioterapeuta, para poder compreender os fatores que aumentam essa síndrome do impacto, né? E aí você fala assim, mas como é que a gente vai saber isso? Os exames, né, de raio-x, a própria ressonância magnética, se ele tiver feito, vão mostrar. Mas é importante a gente saber que não existe comprovação científica desse seu aluno apresentar um acrômio do tipo 3 de acordo com a idade, de acordo com o sexo, se é homem ou mulher, não faz diferença. Se usa mais o braço direito ou esquerdo, se é destro ou se é canhoto, não faz diferença. O que eles comprovaram, que o que faz diferença é realmente a idade. A idade é o que faz a diferença. Então, a probabilidade de ter o acrômio tipo 3 é maior quanto maior a idade. Isso provavelmente por conta do processo degenerativo mesmo. Então, aqui já abre um leque para a gente poder olhar que com os nossos alunos mais velhinhos, com os idosos, a gente já tem que tomar um pouco mais de cuidado com as elevações desse braço acima de 90 graus, porque a gente tem que olhar que nesse ângulo aqui, acima dos 90 graus, o húmero está muito mais próximo do acrômio e a chance de impactação é maior. E a probabilidade desse seu aluno idoso ter um acrômio já mais ganchoso também é muito maior. Então, outro ponto aqui que você não pode esquecer, tá bom? Outra pesquisa muito interessante é que vários estudos já mostraram que a fraqueza do grupamento do manguito rotador, e o manguito rotador, em outras aulas aqui eu já trouxe para vocês, que a função do manguito rotador, para que serve o manguito rotador? Ele é um músculo estabilizador. O que ele estabiliza? Ele estabiliza a cabeça humeral na fossa glenoide. Então, ele é uma harmonia entre 4 músculos que faz com que a cabeça humeral fique bem centralizada e fique evitando essas oscilações.
Então, um manguito bem treinado, e tem várias formas da gente treinar esse manguito, e é importante esse treinamento, e ele trabalha em diversas situações, não é só trabalhando rotação interna ou externa. Eu dou até o exemplo aqui da direita, que é um crucifixo invertido, e que trabalha também o manguito rotador, aqui principalmente os rotadores externos. Então, o que acontece? Um manguito destreinado, esses estudos já mostraram que essa fraqueza desse manguito leva a uma superiorização da cabeça do húmero, levando ao fenômeno do impacto. Então, é outra coisa importante de você saber, que se você tem um manguito mais bem treinado, mais funcional, ele vai evitar que essa cabeça humeral fique impactando. Então, é uma ótima estratégia também para estabilizar essa síndrome do impacto e para manter a cabeça humeral bem posicionada. Tá bom? Então, agora nós vamos fazer o seguinte, para que você compreenda melhor a síndrome do impacto, eu trouxe aqui um vídeo em 3D, em 3 dimensões, de uma caveirinha, que mostra claramente para a gente como isso acontece, como acontece essa impactação do húmero com o acrômio em 3 dimensões, e mostra essa relação da sutil rotação interna e externa do húmero. Vocês vão ver como essa sutil rotação interna que acontece no húmero pode aumentar essa impactação. Tá bom? Então, vou até descompartilhar a minha imagem aqui da tela, vou diminuir melhorzinho. Vou diminuir aqui a minha imagem, para que vocês possam enxergar bem esse vídeo. Então, a gente está vendo aqui como que acontece essa abdução, né, a abdução da glândula humeral, e ali tem o espaço subacromial. Né? Quem que está ali no espaço subacromial? Ele está mostrando aqui o supraespinhoso, então esse músculo é o supraespinhoso. Ele mostra aqui que nesse grau, entre 60 e 120, é normalmente onde ocorre a dor. A dor ocorre entre os 60 e 120 graus, no caso da síndrome do impacto. Olha como a rotação externa do húmero leva esse tubérculo maior do húmero mais para trás, porque o tubérculo maior é justamente onde se insere o supraespinhoso. Então, quando a gente faz uma sutil rotação externa do húmero, a gente pega esse tubérculo maior e afasta do acrômio. Olhem como essa imagem aqui em 3 dimensões consegue mostrar com clareza isso para a gente. Olha o afastamento, ó, a rotação externa aumenta esse espaço subacromial. Então, no caso de uma elevação lateral, por exemplo, você vê na parte de cima, com uma sutil rotação externa na glândula humeral, a gente tem mais espaço e menos chance dessa síndrome do impacto acontecer. Então, essa compreensão, para nós personagens, é fundamental, é muito importante. Isso que faz a diferença, são pequenos ajustes que fazem a diferença e conseguem mostrar isso para a gente. Aí você fala assim para mim, mas isso acontece só na elevação lateral? Não, não é. E eu vou mostrar para você outras situações onde também essa suave rotação externa leva esse tubérculo maior um pouquinho mais para trás e pode contribuir para a saúde desse ombro, evitar essa impactação. Então, vamos dar uma olhadinha no próximo videozinho, que é esse aqui, ó, que mostra o exemplo da elevação frontal. Olha na elevação frontal como isso também ocorre. Aqui dá para a gente ver bem, ó, quando eu faço a rotação externa, olha como abre o espaço, e olha como a rotação interna, quando esse peso está paralelo ao chão, diminui esse espaço. Olha lá, rotação interna, rotação externa. E esse amarelinho aí é a bursa, tá bom? Esse douradinho é a bursa. Então, quando faz a rotação interna, o tubérculo maior se aproxima do acrômio e tende a ter mais impactação. Vai comprimir a bursa e vai também atritar no tendão do supraespinhoso. Então, fundamental a gente entender também em outra situação como essa, que é
a elevação frontal. Agora, vamos dar uma olhada para isso num movimento que é oposto, que agora, ao invés de estar elevando esse braço, fazendo abdução ou flexão, a gente está fazendo o oposto, a gente está fazendo adução, a gente está fazendo a extensão, só que numa puxada, um exercício muito comum, a puxada para as costas. E a gente tem a ajuda do Gasparzinho aqui para mostrar para a gente. Ó. Então, o que o Gasparzinho vai mostrar? Parecido com o que a gente já enxergou, aqui também acontece a mesma coisa. Olha o atrito ali no tubérculo maior, durante uma puxada para as costas. Ó, na rotação externa, eu abro o espaço, e quando esse húmero faz a rotação interna, o tendão, ele fala que o tendão fica preso, né, entre o húmero e o acrômio. Então, isso aumenta o atrito. Essa suave rotação externa, então, o que ela faz? Ela ganha um espaço. Então, sutilmente, como o Gasparzinho está mostrando ali, ó, é uma sutil rotação desse húmero para fora. Isso vai fazer com que a puxada para as costas seja mais saudável, essa remada, né? Então, aqui vocês estão vendo que o Gasparzinho mostra para a gente ali que é como se você tivesse a intenção, ele escreve aqui, ó, de quebrar a barra, né? Ele escreveu ali em inglês, né? Break the bar. Como se você tivesse a intenção de quebrar a barra, entortar a barra para frente. É isso que permite que essa rotação externa ocorra. E eu, particularmente, até gosto desse grip, dessa pegada de mãos que o Gasparzinho está usando ali, ó, com o polegar para fora. Porque o polegar para fora, ele facilita um pouco mais essa sutil rotação externa. Às vezes, quando a gente está com o polegar para dentro, apesar de dar um pouco mais de firmeza para o grip, fica mais difícil fazer essa sutil rotação externa. Essa sutil rotação externa é mais fácil nesse grip que o Gasparzinho está usando ali. Tá bom? Vamos ver o que mais que ele mostra para a gente aqui. Olha lá a cena, ó, como se você estivesse entortando a barra, causando uma rotação externa. Então, é um detalhe pequeno, tá, gente? Mas que faz toda a diferença. E ele também fala da importância desse trapézio inferior, que a gente vai olhar um pouquinho mais para frente na nossa apresentação. Como esse trapézio inferior, estabilizando as escápulas, também é fundamental para a gente manter uma boa conexão e transferência de energia. O trapézio inferior é o principal estabilizador da escápula, e nós vamos dar uma olhadinha nele já já. Então, vou voltar a aumentar um pouquinho aqui a minha tela, e nós vamos olhar agora para o peitoral menor, para dar continuidade a esse entendimento todo. O peitoral menor, diferente do peitoral maior, que atravessa a articulação do ombro, o peitoral maior vai para o húmero, tem a inserção dele lá no húmero, o peitoral menor não. O peitoral menor sai do processo coracoide e ele vai para a terceira, quarta e quinta costela. Então, se a gente tem um encurtamento desse peitoral menor, o que ele vai fazer? Quem que ele vai puxar? Ele vai puxar a escápula, porque ele tem a inserção dele na escápula. Então, quando esse peitoral menor puxa a escápula, porque ele está encurtado, o que vai acontecer com essa escápula? Ela vai criar um movimento de protração, que a gente chama. É uma inclinação. O bordo da escápula inferior, essa conexão da escápula torácica, se perde. E a gente tem uma síndrome que é a famosa escápula alada, como vocês estão vendo aqui. A gente consegue ver esse bordo inferior descolando. Por que ele descola aqui do gradil costal? Normalmente é porque esse peitoral menor está puxando lá para frente. Essa é a primeira causa da escápula alada. Pode ser que seja a falta de estabilidade aqui do trapézio inferior, pode ser também, a gente precisa olhar para isso. Mas não podemos deixar de olhar para o peitoral menor. E essa é a visão aprofundada do personal clínico, que entende o que causa o quê.
O peitoral menor puxa a escápula para frente. O trapézio inferior ajuda essa escápula a colar. Qual que é o problema do meu aluno? Ele tem um peitoral menor encurtado? Ele tem uma boa função do trapézio inferior? A gente precisa testar isso. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho como que isso funciona dentro da nossa certificação iFit Pro, porque a gente tem um teste específico do peitoral menor. Então, aqui, ó, teste do peitoral menor. Vamos dar uma olhadinha? Vou diminuir um pouco aqui a minha câmera de novo. Então, eu vou mostrar aqui com a nossa modelo ali, a Monique, como que é esse teste do peitoral menor. Vou até expandir a minha tela aqui. O peitoral menor, quando a gente coloca a pessoa deitada, só por ela estar deitada assim do cúbito dorsal, com os braços relaxados, o que acontece? A força gravitacional levaria esse peito para o chão, essas escápulas para o chão. Se esse peitoral menor está encurtado, ele não consegue relaxar a favor da gravidade. Então, o que acontece? O peitoral menor encurtado, mesmo com o aluno nessa posição, que a Monique está ali, o que ele faz? Ele puxa essas escápulas para frente e a gente vê que esse ombro fica protraído mesmo nessa posição, na posição deitada. Porque na posição deitada, a força da gravidade levaria isso naturalmente para o chão, né? Mas esse encurtamento do peitoral menor não deixa que isso ocorra. Ele puxa as escápulas para frente e esse ombro fica protraído. Então, nessa visão, ó, que vocês estão vendo, acontece isso. Ó. O ombro fica assim. Ele fica empinadinho aqui para frente. Então, essa é uma das formas da gente identificar se esse peitoral menor está encurtado. Tá bom? Então, vamos voltar lá para a nossa apresentação. Então, aqui, o primeiro ponto que eu preciso olhar é para o encurtamento do peitoral menor. A gente sempre olha primeiro para quê? Para mobilidade. Mobilidade vem sempre primeiro. Não adianta eu querer corrigir com o trapézio inferior, a colar essa escápula, a fortalecer, se eu tenho um peitoral menor ali muito encurtado puxando essa escápula para frente. Eu primeiro preciso descobrir se esse peitoral menor está encurtado. Descobrindo se esse peitoral menor está encurtado, precisamos entrar com uma estratégia de trazer função novamente, então de restaurar a função. E hoje nessa aula não dá tempo de trazer tudo isso, porque a gente teria que entrar com a liberação miofacial, teria que entrar com alongamentos específicos para o peitoral menor também. Então, não vai dar para trazer, não tem tempo para trazer isso nessa aula de hoje aqui. Mas depois que a gente olha para o peitoral menor, aí o próximo passo, qual seria o próximo passo? Após liberar e ganhar flexibilidade no peitoral menor, qual a estratégia para melhorar essa congruência, essa conexão escápulo-torácica? Aqui um outro exemplo desse menininho aqui, o bordo da escápula bem descolado. O próximo passo é a gente olhar para o serrátil anterior, que é um músculo muito importante na restauração da função dessa escápula lá. Que como o serrátil anterior tem a origem dele na borda medial da escápula, então ele vem margeando ali entre as escápulas e as costelas, e ele pega todas as costelas ali, e quando ele contrai, ele faz essa abdução escapular com a rotação para cima, como ele está preso nessa borda medial da escápula, ele ajuda esse bordo medial a colar, a se sustentar no gradil costal. Então, o serrátil anterior é um músculo importantíssimo, que tem muita eficácia nos trabalhos de cadeia cinética fechada, nas pranchas, no trabalho de flexão de braços. Ele trabalha super bem esse serrátil anterior. Agora, além do serrátil anterior, a gente precisa olhar para a musculatura que também fica entre a escápula e a coluna. E a gente tem ali trapézio médio, trapézio inferior, romboide maior e menor, eles trabalham juntos fixando essa escápula em adução, que a gente fala. E aí tem um conceito usado que chama conceito arco de corda.
Então, é o trapézio e os romboides trabalhando junto com o serrátil anterior. Então, se eu tenho uma escápula que está ao lado, e eu tenho o serrátil aqui e tenho o trapézio e romboides aqui, quando eles contraem juntos, eles conseguem pegar essa escápula que está empinada e colar essa escápula no gradil costal. Então, é fundamental esse trabalho simultâneo de ativação de serrátil, de ativação de trapézio, para que essa escápula também fique mais congruente, mais colada e conectada no gradil costal. E isso vai melhorar toda a eficiência de toda a cintura escapular, e é muito importante para que aquele impacto não ocorra. Então, vocês já olharam como que a gente descobre se o peitoral menor está encurtado. Tem como a gente olhar a função do trapézio inferior também. Vamos dar uma olhadinha na função do trapézio inferior? Vamos voltar lá no portal da certificação para eu poder mostrar para vocês. Então, aqui no portal da certificação, como o ombro é um módulo complexo, né? A gente tem aqui o módulo 11, é todo de ombro. Então, a gente tem todos esses testes aqui, várias práticas no módulo 11, e depois a gente tem o módulo 12, que é outro módulo só sobre ombro. E nesse segundo módulo só sobre ombro, a gente tem um teste, que é um teste específico do trapézio inferior. Então, esse teste é muito interessante, porque ele mostra para a gente o quê? A capacidade que esse trapézio inferior tem de ativar e estabilizar a escápula. Se esse trapézio inferior não está trabalhando bem, ele não vai conseguir conectar essa escápula no gradil costal. Então, depois que eu olho para o peitoral menor, é muito importante que a gente olhe para o trapézio inferior também. Então, eu explico esse teste aqui, como é que funciona. Então, o teste é nessa posição, a gente fica ali abaixado. Aqui eu estou mostrando o teste de uma forma superficial, tá? Como que ele é de uma forma superficial, mas esse teste aqui, dentro da certificação iFit Pro, ele tem toda uma referência. Então, a gente tem uma referência do que seria, desde o aluno ter uma péssima ativação como uma ótima ativação. A gente tem notas de graduação, né, para saber o quanto esse peitoral menor está ativando bem. E aí a Ellen está mostrando aqui para a gente. Ela faz essa rotação externa e ela tenta tirar esse braço do chão, mantendo o cotovelo estendido. É isso que vai mostrar. Eu fiz o registro ali do ângulo que ela consegue levantar esse braço. Faço esse teste dos dois lados. E depois, com essa imagem, a gente pode comparar e ver se ela está com uma boa função. Ela está com uma boa funcionalidade desse trapézio inferior. Então, eu tenho ali o meu registro, e dentro aqui do portal da certificação, aqui embaixo eu tenho dois documentos sempre. Todo teste eu tenho dois documentos. Um documento é um guia. Esse guia aqui, o que ele é? Ele é um guia pro personal. O personal aqui tem nesse guia como que ele deve seguir um passo a passo da aplicação do teste. Então, vocês têm aqui tanto o vídeo, de como deve ser executado esse teste, mas tem também um manual. Esse manualzinho aqui, ele mostra o quê? Ele mostra qual que é a função desse teste, né? Então, aqui seria uma execução muito boa desse teste. A gente vê ali o braço bem estendido, a palma virada para cima, né? Então, mostra aqui todos os checkpoints. Checkpoints é tudo que eu tenho que seguir. Eu tenho que sentar sobre o calcanhar, levantar o braço, no máximo que der para frente. Então, tem todo um roteiro, até onde é o posicionamento da câmera. Então, isso que vai mostrar e que vai diferenciar você como personal. Poder aplicar um teste e poder, em cima desse teste que você está aplicando, ter uma referência para poder montar o treinamento do seu aluno. E é isso que um profissional da saúde faz, que nós somos, né? Como eu sempre trago para vocês, um médico nunca vai sair tratando um paciente sem fazer um exame, sem fazer uma avaliação. São esses testes que vão nos dar informação para a gente prescrever o nosso treinamento. Tá bom? E aí eu não podia deixar de falar aqui, nessa apresentação sobre o ombro, sobre esse último slide aqui, que é um estudo retrospectivo feito pelo Gross, e que mostrou nesse estudo retrospectivo
quais são os 3 exercícios onde a incidência de lesão para glenomeral é maior. O estudo retrospectivo foi feito nos Estados Unidos, esse estudo, e depois que a pessoa se machucava e ia a um ortopedista, o ortopedista perguntava, como você se machucou? E aí eles conseguiram coletar, ao longo dos anos, os exercícios onde as pessoas relatavam, não me machuquei nesse exercício, me machuquei naquele. Os 3 exercícios onde as pessoas mais machucavam o ombro são esses 3 exercícios, o pec deck, o desenvolvimento para ombros, levando a barra atrás da cabeça, e a puxada para as costas, levando a barra atrás das costas. Como eu costumo sempre dizer aqui para vocês, não existe exercício certo e exercício errado. O que existe para a gente é falta de informação e a gente não olhar para quem que a gente está prescrevendo isso. Para que cliente é, com qual o objetivo. E isso tem que ser o nosso guia mestre. Poder olhar para quem que é isso, né? E entender ao mesmo tempo que sempre que eu coloco o ombro nessa posição aqui, que vocês veem que os 3 têm a mesma posição, né? É uma posição de abdução com essa rotação externa, numa amplitude que leva a articulação próxima do limite dela de mobilidade, né? Então, é mais difícil levar uma barra atrás da cabeça do que fazer com essa barra aqui no peito. Tem uma margem de segurança. Se eu estou trazendo essa barra no peito, a própria glenomeral aqui fica no plano da escápula, que é um plano de 30 graus, né? Se eu estou levando essa barra lá atrás da cabeça, eu já não consigo manter esse plano da escápula de 30 graus. Já posso levar a articulação do meu aluno a uma amplitude além do que o corpo dele permite. Então, é muito importante a gente olhar para isso também. Tá bom? Então, essa aula aqui de ombro foi uma aula um pouco mais específica sobre essas 2 lesões, e principalmente a síndrome do impacto, é a lesão que mais acomete os nossos alunos, e a gente precisa ter esse olhar específico para o que é a síndrome do impacto, o que agrava, e entender como tudo isso se comunica, tá bom? Então, tentei trazer essa clareza aqui para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Se puderem, coloca aqui nos comentários, é importante para eu saber também o que você achou dessa aula, e nos vemos numa próxima aula. Até lá!